Olá, a paz do Senhor, meus irmãos, minha irmã, você que me ouve nesse momento, através dessa live no Facebook, no canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Chapecó, aqui no bairro Santo Antônio, que tem com o pastor setorial, o pastor Derli da Rocha, e com o pastor dirigente, o pastor Manuel da Silva, presbítero Manuel da Silva. E estamos nesta bela tarde de domingo agradável, domingo 12 de abril, que também é comemorado a Páscoa. E portanto eu queria desejar para você e a sua família uma feliz Páscoa, que Jesus Cristo possa vos abençoar, que Deus possa vos cuidar e suprir todas as vossas necessidades. Eu convido a você que está me ouvindo, que está me assistindo, que está interagindo, entrando agora nesta sala de vídeo, para juntamente conosco refletir sobre a palavra de Deus, para que possamos orar, tirar um momento de comunicação com Deus, um momento em que possamos acessar uma intimidade e buscar estabelecer um compromisso mais próximo de Deus através da oração. Altíssimo Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos pela belíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença, levando até as pessoas uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade, uma palavra viva que vem do céu, a qual o Senhor deixou para todos aqueles que querem e que buscam um compromisso e uma intimidade contigo. Abençoa as famílias que estão reunidas nesse momento, se confraternizando, se alegrando nesse feriado. Pessoas que muitas vezes demoram semanas, até meses para se verem, e que mesmo diante desta dificuldade e da imposição das restrições, algumas se encontram por telefone, outras se encontram por videoconferência, algumas até conseguem se aproximar, mas muitas famílias estão separadas, muitas pessoas estão longe dos seus entes queridos devido a esta pandemia chamada coronavírus. Senhor, venha abençoar a vida dessas pessoas através da palavra que será anunciada nesta tarde. Senhor, venha abrir as portas, soluções para problemas as quais só o Senhor pode nos apresentar. Abençoa cada um e cada uma. Cuida dessas pessoas, Papai amado. Entra com providência na vida delas. O Senhor sabe das necessidades e daquilo que elas têm precisado. Nos abençoa. Nos conceda, Papai amado, uma semente que venha frutificar nos nossos corações nesta tarde. Amém e amém. Eu fico feliz por tê-los na minha companhia. Nós vamos juntos até às 14 horas, onde nós vamos dialogar um pouco sobre a palavra de Deus. A palavra maravilhosa, edificante, transbordante, que tem alívio para o coração contrito, que tem guarita, segurança para aquele que encontra-se angustiado. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a anunciação do plano do eterno Criador para com a nossa vida. Muitas pessoas, nesse momento em que vivemos, da dificuldade que é a pandemia e as restrições, algumas pessoas têm olhado agora para a Bíblia de uma forma diferente. Muitas pessoas que tinham as suas Bíblias nos seus lares, empoeirada como um objeto de decoração, agora passam a olhar ou buscar folhear para entender o que está acontecendo. Infelizmente, muitas pessoas viram ou perceberam isto tarde demais. Mas o mais importante é você que está aqui e que me ouvirá mais tarde nesta live, que ficará salva, para que você possa entender e acreditar, dar crédito, valorizar a palavra de Deus, que é tão viva e maravilhosa e tão correta, desde Gênesis a Apocalipse, em que tudo aquilo que nela há, muitas passagens literais, muitas passagens figuradas para que o Espírito Santo ajude as pessoas a interpretarem, mas o ponto central é que ela é a verdade no sentido grego da palavra aletheia. A palavra aletheia aparece no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo busca dizer que Jesus Cristo é a verdade e a vida. E esta palavra no original do grego etimologicamente significa tirar o véu. Tirar o véu significa dar clareza, iluminar.
Jesus disse que quem o escolhe, quem permite que habitemos Jesus diz que aquele que permite que ele habite em seu coração, a luz está com ele. O Espírito Santo ilumina os seus passos para que ele possa palmilhar e também conquistar aquilo que o seu coração deseja mediante o compromisso e a confiança em Deus. Quem está com Cristo, quem está com Deus, vive diferente. Quem tem a presença de Deus vive não iluminado, mas vive com clareza. Os crentes não são pessoas iluminadas melhores do que as outras. Muito pelo contrário, são pessoas iguais. São seres humanos que têm problemas, angústias, dificuldades, mas são pessoas que buscam intermitentemente, constantemente a presença de Deus, e isso traz para os seus pensamentos clareza, porque o Espírito Santo os guia pelos caminhos da vida, mostrando o que devem ou o que não devem fazer. Exemplo disso é Daniel e Davi, dois jovens, como eu, que durante toda a sua vida buscaram ter uma confiança em Deus, depositaram a sua fé no eterno Criador. Isto significa que as pessoas que confiam em Deus, elas conseguem solucionar melhor os problemas do que as outras, porque é o mesmo fato de você entrar numa guerra armado e outra pessoa entrando na guerra desarmado. E a arma que é utilizada na guerra é a intimidade com Deus. A arma que é utilizada nesta batalha do dia a dia é a espiritualidade, que tem sido negligenciada, que tem sido deixada de lado até poucas semanas ou meses atrás. Porque diante dessa dificuldade, diante dos problemas que temos enfrentado, as pessoas têm buscado mais uma intimidade com Deus. Elas têm visto a necessidade e a importância de estabelecer um compromisso para com Deus, porque a fragilidade da vida tem se tornado visível dia após dia. Não bastava as doenças que tínhamos, não bastava as atrocidades vividas dia após dia, com a criminalidade, com a falta de segurança, com os entorpecentes, com os homicídios, com a fragilidade do trânsito, com a imprudência. E agora, um novo momento, uma nova fase se instaura na humanidade. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na China, não é no Japão, não é só na Alemanha, é no mundo inteiro. Todas as pessoas estão apreensivas, preocupadas com o amanhã, que parece ser incerto. E diante da incerteza da vida, eu venho falar aqui sobre a vida abundante que Jesus Cristo deu para aqueles que aceitam a sua presença. No dia de hoje é comemorado no Ocidente e também em alguns países do Oriente a Páscoa. Paxé no grego, a Paxé no hebraico e a Páscoa no português. Um momento importante, o significado da palavra Páscoa significa passagem. E essa passagem, essa mudança, essa transformação começa lá no Antigo Testamento. A Páscoa judaica ou a Páscoa cristã nada tem a ver com os coelhinhos, nada tem a ver com o marketing publicitário do mundo do chocolate. Não, muito pelo contrário. Buscou-se encontrar uma forma de comércio em uma data que é em um momento, em um período do ano em que economicamente é fraco. Nós saímos do ano novo e não temos nenhum feriado promocional que impulsione as pessoas a comprarem ou a venderem. Então, alguns séculos atrás, após a Revolução Industrial,
buscou-se encontrar uma forma, uma data comemorativa a qual as pessoas tivessem a necessidade e a preocupação de comprar ou adquirir algo para presentear alguém. E então, analisando a história, buscaram e tiveram a ideia de assimilar, converter, transformar um rito egípcio que cultuava a fertilidade para que pudesse termos uma data promocional, visando também uma certa confraternização, buscando um feriado onde as pessoas buscassem interagir economicamente. Mas o objetivo não é falar justamente sobre a Páscoa econômica, que tem sido fragilizada, inclusive, diante desta pandemia. Eu quero falar aqui sobre a Páscoa de Jesus Cristo. Eu quero aqui falar sobre a importância desta passagem. E o que é a Páscoa? Para que possamos adentrar na meditação, para que possamos interpretar e entender aquilo que Cristo quer para nossas vidas, eu convido a você que tem porventura a sua Bíblia Sagrada na sua casa, que abra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 4 e 5. No capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 4 e versículo 5 diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Portanto, pela graça sois salvos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, estando eu e você ainda mortos, Cristo nos vivificou. Mas como é que Cristo nos vivificou? Como é que estávamos mortos se aqui estamos? Meus amados e queridos irmãos, o tempo ele é curto, mas tentaremos fazer uma compreensão total daquilo que Cristo fez por mim e por você. Deus, na sua intimidade, quando buscou criar o homem à sua imagem e semelhança, para pô-lo aqui na terra, para desfrutar de tudo o quanto Deus havia feito, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, dando a ele autoridade sobre a relva, sobre a natureza e sobre os animais. Portanto, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, tinham uma intimidade para com Deus, tinham um compromisso de obediência, tinham estabelecido um convívio diário, porque a Bíblia nos fala, e relatos também dos sábios rabinos, que Adão e o eterno Criador tinham uma relação muito próxima, conversavam. Deus tinha uma intimidade muito grande para com Adão. Deus o amava. E tanto que quando Adão e Eva pecam, Deus se entristece muito, porque Ele havia depositado uma confiança no homem. Havia dado apenas um mandamento: que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o problema não estava comer do fruto. O problema estava em desobedecer e quebrar um elo, uma aliança que havia sido estabelecida entre Deus e o homem, entre Deus e o primeiro homem. E nesse momento em que a rebeldia floresce no coração humano, este elo é rompido, esta intimidade ela é quebrada, e o homem perde a presença de Deus instantaneamente. A presença de Deus, para buscá-la
para conquistá-la e frutificá-la, é necessário compromisso, é necessário tempo, é necessário dedicação. Mas para perdê-la basta uma decisão. Para perdê-la basta uma ação. É como a moral, é como o respeito, é como a responsabilidade. É difícil conseguir respeito, é difícil conseguir ter uma vida equilibrada, organizada, ilibada. Basta um deslize para destruir o que foi construído durante anos, décadas. E a presença de Deus é do mesmo modo. Mas o ponto importante aqui não é que ele perdeu a presença para sempre. O ponto aqui a ser entendido e compreendido é que Deus instantaneamente estende a sua mão de misericórdia e passa a traçar e pôr em prática, porque já havia sido concebido, um plano salvífico de redenção para a alma humana. Porque Deus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele cria o homem do barro, o forma do pó e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se torna uma alma vivente. Deus sopra nele o pneuma, sopra o ar, o fôlego de vida. E esse fôlego de vida nos torna uma alma vivente, raciocinante. E Deus, quando cria o homem e a mulher à sua imagem, Ele os criara para viverem eternamente com Ele, desfrutando de tudo quanto Deus havia feito. Mas devido ao pecado, devido à desobediência, a vida eterna corpórea foi limitada. Mas a alma que procede de Deus, sendo Deus eterno, continua sendo eterna. A alma que provém do sopro de vida de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Existe um processo lógico entre a descendência. Aqueles que são pais, assim como eu serei dentro de algumas semanas, sabem que os vossos filhos carregam seus traços, vossos filhos carregam as suas características físicas e biológicas, pontos positivos e talvez até negativos, mas o principal é o DNA, porque os seus filhos carregam o seu sangue. Da mesma forma, Adão e Eva carregavam no seu DNA a essência de Deus, porque Deus o criara. E a humanidade carrega a essência de Deus no seu fôlego, na sua vida, no seu DNA, porque Deus os criou. Mas Jardel é apregoado nas instituições educacionais que o criacionismo é um fato religioso e que o evolucionismo é um fato científico, portanto deve ser acreditado, porque a ciência no decorrer dos anos tem sido mostrado verídica e inabalável. A teoria da evolução, trazida à tona, defendida por Charles Darwin no século XVIII, é uma teoria onde ele busca apresentar em que os animais e que os seres humanos evoluíram de uma forma natural diante das necessidades impostas pela natureza e pela dificuldade vivida por cada animal ou ser durante o tempo, e estes buscaram aperfeiçoar-se conforme a necessidade. São teorias abstratas, retiradas a priori, isto é, retiradas a partir de algumas evidências e conjecturadas, trazidas e defendidas mediante algumas questões arqueológicas. Mas a Bíblia Sagrada, ela não se preocupa com essa questão. E a Bíblia Sagrada não diverge, não critica,
e não busca desmentir ou dizer que o evolucionismo está certo ou errado. A ciência, muito pelo contrário, ela não contradiz a Bíblia. Se fôssemos falar sobre ciência bíblica, cujo não é o foco da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem na sua essência a importância, a necessidade e a incumbência de falar sobre as pessoas, sobre a vida eterna e sobre a salvação da alma perdida. Mesmo com este foco central de mostrar que Deus é o Criador, que Ele resgata o perdido, o oprimido, o pecador e dá a ele uma vida nova e concede a ele a oportunidade de viver eternamente ao lado de Deus, mesmo assim a Bíblia nos mostra algumas características, leis, inclusive da física, da química, da biogênese, da biologia, da filosofia, na Bíblia Sagrada. Deus faz questão de mostrar para nós algumas coisas, porque Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono da vida. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, sobre algumas leis que foram descobertas somente no século 17 e 18. A Bíblia fala em Isaías, em Jó, que a terra é redonda, ela é uma circunferência, ela é uma esfera. O apóstolo Paulo vai dizer que as estrelas, todas as estrelas têm um brilho próprio, um brilho diferente, nem uma estrela é igual a outra, nem um corpo celeste é igual ao outro. Isso só foi descoberto após com o telescópio lá por Galileu Galilei. E o apóstolo Paulo veio no século I depois de Cristo. Jó vai dizer que a Terra possui uma pressão atmosférica tão precisa que só é possível ter vida aqui. E essa precisão da pressão atmosférica só é descoberta depois com o desenvolvimento e a criação do barômetro. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é rica em sabedoria, ela é rica em graciosidade. E essa sabedoria é transmitida para aqueles que têm um compromisso para com Deus, aqueles que buscam. E sendo a Bíblia a verdade e tendo ela um compromisso para com o perdido, para com aquele que é interessado para com as coisas de Deus. E percebendo isso, Deus permite e coloca na Bíblia Sagrada várias informações a respeito das questões vivenciais e históricas, mas cujo objetivo central é mostrar para as pessoas que a palavra de Deus é a verdade, que ela liberta, que ela transforma a vida das pessoas. E quando Adão peca, erra, transgride, permite que o elo da confiança fosse quebrado, ele perde essa intimidade e tem que sair do jardim, ele tem que sair da presença, porque o pecado não pode coexistir com a presença de Deus. O erro não pode estar intermediando uma conversa para com Deus, porque Deus é puro, Deus é bom, Deus é onisciente, onipotente, a bondade é suprema, portanto o erro, a maldade não pode estar ligada a Ele. Então todo aquele que erra não pode ter a presença. Ah, mas eu sou pecador, então não posso ter a presença. Você pode ter a presença mediante a conversão. Você pode ter a presença mediante o compromisso, mediante a negação de si mesmo, que é o foco da nossa conversa, cujo tema vai nos levar a entender como é viver com Deus. Adão vivia com Deus e errou. Imagine nós. Adão viu a Deus. O único homem que viu a Deus foi Adão. Ele tinha intimidade, ele conversava face a face. Imagine a sabedoria que Adão tinha. Imagine as informações que Deus concedeu a Adão. E é por isso que a Bíblia é repleta de informações, porque Deus tinha compromisso para com Adão antes dele pecar, e eles conversavam, e inúmeras informações foram passadas de geração a geração, assim como os pais ensinam os seus filhos. Muitas das coisas que sabemos
Adão passou os seus filhos e os seus filhos para gerações posteriores. Adão, quando perde a presença, ele sente essa necessidade de cultuar. Ele vai perceber que era tarde demais para aquilo que ele tinha feito. Ele é retirado do jardim e Deus coloca em prática um plano salvífico de redenção, dizendo para a mulher que da semente dela nasceria aquele que haveria de salvar a humanidade. Haveria de nascer aquele que resgataria o perdido. Haveria de nascer aquele que morreria pelo pecador. Adão não entendeu, Eva não entendeu. Poxa, como pode nascer de mim aquele que vai salvar a nossa vida? Adão naquele momento não pôde entender e compreender o que é que Deus estava planejando para a humanidade. Mas ele começa a viver. Ele começa a construir uma família. Mas aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele teve na intimidade com Deus, ele passou para os seus filhos. Então a ideia da existência de um ser superior maior do que o humano, que criou todas as coisas, passa a ser passada de pai para filho. E uma ideia verídica e importante. E as pessoas que não tinham uma intimidade para com um Deus vivo e eterno, passaram a tentar criar um meio de acessar e compreender esse ser superior que criou todas as coisas. E aí surgirão as religiões, que é uma necessidade que o homem tem de se ligar com um ser superior a si. Depois de Adão, a Bíblia nos fala que Sete passa a adorar a Deus, e a partir disso, inúmeras famílias passam a ter um compromisso com o Deus vivo. Mas é em Abraão que nós vamos ter uma evidência maior sobre a busca e a adoração de Deus, pela necessidade que Abraão percebe e entende na sua confiança para com Deus, de ser o representante de uma nação e Deus tendo cuidado para com essa nação. E quando Deus coloca por em prática esse plano salvífico, esse plano de redenção, ele vai culminar em um processo de busca do perdido. A busca por aquele que estava diante da presença e se perdeu. Antes de enviar Cristo, Deus buscará de inúmeras formas mostrar para a humanidade a importância da sua presença, a importância da confiança em Deus, a importância de você ter uma intimidade com o Eterno. Desde Abraão, Isaac, Jacó, os seus filhos, o povo de Israel, as 12 tribos, os descendentes. Deus busca mostrar e dizer: eu quero vos abençoar, eu quero vos cuidar, eu quero vos proteger. Eu queria proteger Adão e Eva, eu quero cuidar. Mas o homem, pela necessidade que tem de buscar ser independente, de dar ouvidos à sua razão e não à sua espiritualidade, não à emoção, porque a emoção é frívola e repleta de sentimentos enganosos. Mas a espiritualidade, ela é esclarecedora, porque é o Espírito Santo que concede clareza nos pensamentos. Então todos esses patriarcas da fé que citei, Abraão, Isaac e Jacó, foram pessoas que entenderam a importância do compromisso e intimidade para com Deus diante das dificuldades da vida, mas acima de tudo pelo fato de adorar aquele que os criou. Todo aquele que entende a importância de adorar aquele que nos criou, compreende o que é viver com Deus. E viver com Deus não é viver apenas na bênção, viver apenas na bonança. Viver com Deus é ter a certeza de que diante das dificuldades passaremos e venceremos. E diante da ideia da criação de um Deus que foi difundida após Adão, muitas pessoas buscaram criar a sua própria forma de adoração, buscaram criar a sua própria deidade,
para encobrir ou suprir esse vazio que é notório na vida de muitos. Porque se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e perdemos essa intimidade, aquele lugar que era para ser ocupado por Deus passa a estar vazio e necessita ser preenchido. E portanto a humanidade criará a religião, buscará através dos prazeres e dos entorpecentes encontrar paz, encontrar felicidade, encontrar preenchimento diante dessas dificuldades e dos problemas enfrentados. Porque todos enfrentam problemas e ninguém gosta de enfrentar problemas. Mas mesmo assim, mesmo a humanidade buscando por conta própria preencher esse vazio, Deus buscava apresentar para a humanidade: eu quero cuidar de vós, eu quero estabelecer um cuidado e um compromisso para contigo, eu quero cuidar da sua família, eu quero suprir todas as suas necessidades. E Deus estende a mão desde a geração de Adão até os dias de hoje. Mas nesse processo, Ele busca, através de Abraão, manifestar a sua glória, o seu poder, o seu cuidado, o seu amor. E mesmo com aquelas pessoas que viram, ouviram, sentiram e viveram a presença e a glória de Deus, negligenciaram e se rebelaram contra o Eterno. E aí, no ápice dessa rebeldia, quando o povo de Israel se torna escravo no Egito por mais de 400 anos, onde o povo que havia sido escolhido para ser cabeça, não no sentido de superior, mas no sentido de viver esclarecido com a presença de Deus e sabendo o que fazer diante das dificuldades. Ser cabeça, no sentido bíblico, é ter a clareza de pensamento, é ter uma intelectualidade aguçada. É isso que o crente tem. O crente não é melhor do que ninguém, ele tem o Espírito de Deus na sua vida, e isso lhe deixa mais capacitado diante das dificuldades da vida. E é isso que as pessoas negligenciam diante dos prazeres do mundo. Porque quando Jacó desce para o Egito a convite de José diante da fome que estava instaurada naquele momento, eles lá vivem, mas era para apenas um momento, uma passagem, uma transição, quando a fome passasse, retornassem para a sua terra prometida, para Canaã, para que lá vivessem e Deus os abençoasse, mas muito pelo contrário, eles lá decidiram ficar, porque era uma terra agradável, era uma terra boa, era um vale fértil, perto do mar, perto do rio Nilo, onde durante as cheias o rio subia centenas de metros e ao regressar ao seu curso normal deixava uma terra frutífera, muito produtiva. E muitas das vezes nós trocamos a presença de Deus por algo que parece ser frutífero, por algo que parece ser prazeroso, por algo que parece ser bom, quando na verdade ele é frágil, fútil e passageiro. Assim como a fertilidade do rio Nilo durava apenas 3 meses, assim é o prazer, assim é o pecado. Ele é passageiro, ele é frívolo no sentido de se esvair como a água que tentamos apanhar em nossas mãos. Você sente por um momento, instantes depois, você não tem nada em suas mãos. E assim é o erro, assim é o pecado que transgride e limita a presença de Deus na vida das pessoas. E quando o povo estava lá no Egito, escravizado, Deus escolhe Moisés para retirar o povo de lá. Escolhe Moisés para ser o guia, escolhe Moisés para tirar o povo da escravidão. E durante este processo de escravidão é instaurada a Páscoa, que significa a passagem,
O Egito, no sentido espiritual, representa o mundo, representa a perdição, representa o pecado, representa tudo aquilo que transgride e está na contramão do princípio e daquilo que Deus quer para os seus. A Bíblia nos fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Roubar a nossa fé, destruir a nossa vida, a nossa família e matar a nossa liberdade. Muitas pessoas pensam que fazer o que querem é liberdade. Na verdade, muitas culminam ou acabam na libertinagem, invadindo o espaço alheio e também transgredindo e invertendo aquilo que é ser racional, vivendo puramente na emoção e na necessidade de êxtases emocionais e felicidades causadas por entorpecentes e afins. O que Deus quer para nós nessa tarde é mostrar que mesmo diante do erro, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das indecisões e das decisões erradas da humanidade, Deus tem um compromisso e um plano salvífico, tem a sua mão ainda estendida, cuja mão não ficará estendida para sempre, mas ainda está estendida. E esse plano se torna evidente em Êxodo capítulo 12 em diante, quando Deus instaura a Páscoa, dizendo para Moisés: diga ao povo que será neste mês, no primeiro mês do ano judeu, instaurada a Páscoa, onde todos deverão espargir, pegar um cordeiro ou um cabrito, sacrificado, espargir o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passará sobre a terra do Egito e visitará as casas cujo sangue não estiver nos umbrais, e ceifará a vida do primogênito. Poxa, parece cruel, parece estranho, um Deus que fala sobre vida, querendo tirar a vida. Mas aqui não se trata do fato de tirar a vida. Moisés disse para todas as pessoas: sacrifiquem um cordeiro, disse para os judeus e para os egípcios. Sacrifiquem um cordeiro ou um cabrito, coloquem o seu sangue, esparjam o sangue com esponja, com isopo nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, quando venha, perceba e veja que essa casa tem uma marca. Essa marca tem um sangue, que no sentido literal representa a presença de Deus. Deus, quando instaura a Páscoa, está dizendo: naqueles que têm a presença de Deus, aqueles que têm a marca do eterno Criador, não sofrerão a morte eterna. Aqueles que têm a presença não sofrerão da mesma forma daqueles que não têm. Os judeus acreditaram em Moisés, confiaram em Moisés, tiveram um compromisso e estabeleceram uma fé para com Deus, espargindo o sangue do cordeiro ou do cabrito nos umbrais da sua porta. E quando o anjo da morte veio, ele não visitou as suas famílias, não visitou as suas casas, mas sim a casa dos egípcios, que não tinha a marca e a presença de Deus. Viver sem a presença de Deus é estar desarmado em um turbilhão, é estar desarmado em uma guerra, é ir para uma guerra sem preparação. E nós enfrentamos uma guerra diária na nossa vida. E quando Deus estabelece a Páscoa, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estabeleço uma passagem, eu estabeleço um momento de transição, em que o homem sai do Egito, em que o homem pode sair do mundo, em que o homem pode sair da escravidão e ir para a liberdade, pode ir para a terra prometida, pode ir para uma terra em que emana leite e mel, isto é, alimento e tranquilidade, felicidade.
Deus está dizendo que é somente com Ele que podemos vencer o mundo, que é somente em Jesus Cristo que temos liberdade, que é somente em Jesus Cristo que herdamos a vida eterna. Esta foi a primeira Páscoa, em que o povo de Israel é liberto da escravidão, porque confia em Deus e na sua presença. E diante da negligência e do descrédito pelos egípcios, muitos de seus primogênitos acabaram perdendo a sua vida. Isso significa que muitas pessoas perdem as suas vidas por negligenciarem a presença de Deus. A presença de Deus é algo de suma importância para a vida das pessoas, mas ela não pode ser levada de qualquer maneira. A presença de Deus, ela é tão envolvente, ela é tão maravilhosa, que te dá tranquilidade, te dá paz, mesmo quando você está na cova dos leões, mesmo quando você está no meio do deserto, sem água e sem uma sombra para descansar. Lá, Deus permite que o leão durma, que ele feche a sua boca, e no deserto ele cria um oásis, para que você possa descansar, para que você possa vencer. O ápice da Páscoa é vivida por Jesus Cristo, o símbolo do Cordeiro no Antigo Testamento em Êxodo, que foi sacrificado, e o sangue que foi espargido nos umbrais das portas, para que pudesse ter a marca do sangue e a presença, vão culminar e ter o seu ápice, o seu apogeu, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Durante todo o Antigo Testamento, as pessoas foram acostumadas a entender e perceber que não há perdão sem sacrifício, sem derramamento de sangue. Não há perdão sem derramamento de sangue, não há perdão sem sacrifício. E Jesus Cristo, quando Deus decide criar o homem à sua imagem e semelhança, ambos são oniscientes e onipresentes, sabendo que o homem poderia vir a pecar, Jesus Cristo já se predispôs a dar a sua vida em detrimento do homem, sacrificando-se por ele para que ele pudesse ter a vida eterna. E alguns se perguntam, e Adão, que foi tanto falado, ele foi perdoado? Adão teve a presença restaurada? A Bíblia não nos dá detalhes sobre isso, mas a Bíblia nos diz que quando Adão peca, os seus olhos passam a ver a sua nudez. É quando erramos, é quando pecamos, que vamos nos dar conta da dificuldade e da impossibilidade que é viver sem Deus, porque estamos desarmados, estamos nus, estamos totalmente vulneráveis sem a presença de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando Ele começa a pôr em prática o seu plano salvífico, Ele vai matar um cordeiro, vai fazer vestes de pele e dar a Adão e Eva. Isto significa que Deus sacrifica o cordeiro para dar a eles uma nova oportunidade. E do mesmo modo foi com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Deus o sacrifica como um cordeiro para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e seja vestido com túnicas novas, com roupas limpas, lavadas no sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Cristo morreu, deu a sua vida,
como um cordeiro que foi morto para libertar a alma da escravidão. E o sentido do sacrifício de Cristo, o sentido da Páscoa cristã, que é a passagem da escravidão para a liberdade, que é a passagem da vida mundana para a vida eterna, é a oportunidade que Deus dá através de Jesus Cristo de termos novamente acesso à sua presença. Porque quando Cristo ressuscita, o véu do templo foi rasgado, e durante todo o Antigo Testamento, aqueles que são familiarizados com o Evangelho entendem que no tabernáculo apenas o sacerdote tinha acesso à arca da aliança, apenas o sacerdote tinha acesso a uma presença vital, e ele era um representante de Deus para com a humanidade e intercedia entre as orações e os pedidos, e o povo sacrificava no templo, levava os seus animaizinhos, pedindo perdão todo dia, ou semanalmente, ou mensalmente, ou aquele que não tinha a possibilidade de pedir perdão, ia no Yom Kippur, que era o dia do perdão, e lá ele era representado e intermediado pelo sacerdote. Mas através de Jesus Cristo é dada para mim e para você a oportunidade de termos acesso livre à presença de Deus, com apenas um detalhe: o querer, o dar liberdade, o dar espaço. Nós vivíamos no pecado, vivíamos perdidos, não havíamos a possibilidade de ter acesso à presença sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas por aquilo que Cristo fez, pelo seu sacrifício, pudemos ter acesso não à presença, não só apenas à presença, mas sim à vida eterna. Meus irmãos, amigos e amigas que nos ouvem nesse momento, Deus, Ele quer estabelecer um compromisso para contigo. Muito tem se falado sobre o final dos tempos mediante a dificuldade que vivemos nesta pandemia, onde a necessidade de uma reclusão é imposta. As pessoas não podem mais vir às igrejas. As pessoas agora que diziam: não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, agora é imposto um tempo. Pare para pensar. Que vida eu tenho levado? O que tenho feito de mim mesmo? Se partir hoje, herdarei a vida eterna? Se adoecer, não pela pandemia, mas diante das circunstâncias da vida, o que será da minha alma? A Páscoa é a passagem da perdição para a liberdade. A Páscoa é a oportunidade que Deus nos concede para vivermos eternamente. Meus amigos, Deus vos ama. Não importa o momento, a necessidade que você esteja enfrentando, o problema que você esteja vivendo, Deus estende a mão e quer te resgatar, quer te cuidar, quer te proteger. Ele quer te abençoar. Ele quer ter um compromisso contigo. E todos aqueles que tiverem estabelecer um compromisso para com Deus, venceram, transpassaram as pontes, derrubaram muralhas e as portas se abriram. Eu convido a você nesse momento
a fazer uma oração, que você possa interceder pelo seu semelhante, pelo seu familiar, que você não pôde ver nesse feriado, que você possa querer buscar uma presença maior para com Deus, e uma intimidade madura, que possa transformar a sua vida, porque a transformação ela é importante. Não basta querermos buscarmos a Deus sem transformarmos o velho eu no novo eu. Em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que aceita Cristo, o Espírito Santo passa a viver nele e os frutos do Espírito passam a ser evidentes. Nos tornamos filhos de Deus mediante Jesus Cristo. E os frutos do Espírito são vividos mediante a busca pela aperfeiçoação diária. Não somos perfeitos, não somos melhores. Nós devemos buscar dia após dia a presença que nos aperfeiçoa, que nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, com a tranquilidade, a paz, a humildade, a simplicidade, o amor, a amizade, a fraternidade e, acima de tudo, um compromisso para com Deus. Eu quero orar pela sua vida e eu quero agradecer a todas as pessoas que visualizaram, que compartilharam, que estiveram conosco até agora. Eu quero orar pela vida do Alex de Freitas, do Sérgio Eduardo, do Paulinho Dias, do Valmir Ferreira, do Milton Balbino, a Ney, a Mel, a Neuza Israel, a Regina Silva, a Sandra Cavazin, o Lucas Kel, a Heloísa Vial, a Silvana Tafarel, a Iracema Canabal, a Marlene Ferreira, o Valdecir Garcia, a Vanende Barros, o Ivanor Ferreira, o João Farias, a Jesse Campos, a Rosemary, o Cledson, o Eliseu Canabal e a Tereza Nunes e muitos outros que nos assistiram. Eu quero orar pela sua vida. Onde você estiver, e se você puder, feche os seus olhos. Altíssimo Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de partilharmos e de refletirmos sobre a sua palavra nessa tarde de domingo, onde o foco foi entender e perceber a importância da presença de Deus, entender que a Páscoa não é um momento comercial e apenas um feriado de confraternização, mas sim um momento histórico na humanidade e no Evangelho que permite às pessoas passarem da morte para a vida. Meu Deus e meu Pai, abençoa essas pessoas que estão nas suas casas, que puderam assistir e sentir a Tua presença. O Senhor sabe das necessidades e dos problemas que elas têm enfrentado. O Senhor sabe daquilo que elas precisam. Abençoa os seus familiares, abençoa o seu dia, abençoa as suas economias, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua saúde. Meu Deus, abre as portas e permita que a humanidade vença esta pandemia, confiando em Ti. As pessoas sejam fortalecidas e que todos aqueles que confiam e buscam mas venham a ser fortificados diante desta situação que estamos vivendo. Meu Deus e meu Pai, abençoe cada um e cada uma, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua oportunidade de estar conosco nesta tarde. Que Deus vos abençoe. Um abraço e até a próxima. Saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali, tomou por surpresa quando não avistou
Maria chorou, até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz me falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Aonde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz me falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Porque já ressuscitou. What about making your sound better? Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali, tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou, até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz me falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui,
choras, mulher? Aonde levaram meu mestre daqui? Me diz por favor, responda pra mim. E a voz me falou, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pode parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pode detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali
Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador.